Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa de Deus. Quantos não devem estar aguardando ouvir este convite, depois de tanto tempo afastados das suas igrejas, devido a esse momento difícil que estamos vivendo? Independente da religião, do credo religioso, todos aguardamos ansiosamente esse momento em que poderemos cantar com o salmista a alegria do retorno à casa de Deus. Bem-vindos todos a mais um vídeo no canal, um vídeo extra como havia prometido. Agradecendo, já no princípio, termos alcançado finalmente a marca dos 100 inscritos. E desejando, esperando que todos possam colaborar com o canal. Se estão gostando das nossas reflexões, compartilhando, convidando seus amigos para também se inscreverem, curtirem essas nossas reflexões. Para aqueles espíritos verdadeiramente religiosos, e muitos nem tanto, que já estavam afastados daquelas práticas religiosas semanais, ou que iam por mera formalidade, poder voltar ao convívio com os irmãos, louvando a Deus por termos conseguido sobrepujar esses tempos que estamos vivendo, é claramente um desejo alimentado há muito tempo. Podemos, com toda certeza, manter algumas das nossas práticas religiosas em nossos lares, junto com as famílias, e mesmo criar outras. Extremamente louvável que isso aconteça, inclusive vários estão redescobrindo práticas que haviam caído em desuso, como a oração em família, a leitura da Bíblia, de práticas devocionais, como a realização de recitação do Santo Terço e outras. No entanto, é mais do que justo que alimentemos esse desejo forjado na esperança de que Deus não nos decepciona nunca, de voltarmos à nossa convivência religiosa. Como estávamos antes, não necessariamente. Alguma coisa precisa mudar. Se nós passamos por essa provação atual, podemos sair dela com muito mais proveito do que pensamos. Alguns países, na Europa principalmente, já estão realmente saindo, algumas igrejas estão reabrindo, as pessoas já estão voltando, agradecendo a Deus por terem conseguido vencer o período. Esperemos que aconteça conosco o mais breve possível. Com efeito, os tempos ruins que a humanidade sempre viveu, sempre passou por eles, e vai continuar passando, sempre ocorrerão problemas, sempre ocorrerão questões como essa que nós estamos vivendo, servem para produzir homens fortes, provados pelo sofrimento, fortalecidos pela luta. Mas a nossa alimentação para o corpo, que nós não abrimos mão, também precisa ser relembrada. Aquela alimentação para o nosso espírito, seja através da leitura da Bíblia, dos textos religiosos, e também, principalmente para o caso de nós católicos, através da Sagrada Eucaristia. Celebraremos essa semana a festa de Corpus Christi, na qual relembramos, comemoramos a presença real de Jesus nas sagradas espécies do pão e do vinho, fazendo memorial como ele ordenou aos seus apóstolos e ordena a cada um de nós ainda hoje. Aqueles que sucederam os apóstolos, que mantenham viva essa memória, e se tornar presente a sua presença, a sua existência real na Eucaristia. A Igreja vive da Eucaristia, como um documento da própria Igreja, alguns anos atrás, colocou essa questão. Mas o que tínhamos antes dessa nossa situação era uma época de comodismo, uma época no qual o bem-estar a qualquer preço, no esbanjamento, do esquecimento em relação às coisas de Deus e às necessidades dos irmãos, falava mais alto. O único desejo, seguido por muitos, era de se aproveitar ao máximo os bens materiais e a vida. Não se lembrando de que tudo passa, só Deus não passa, como já falamos no vídeo anterior. Mas a humanidade, infelizmente, criou uma nova idolatria, colocando a criatura, os bens materiais, o prazer, seja lá o que for, no lugar do seu Criador.
E foi exatamente uma mísera criatura, invisível, aparentemente insignificante, que veio para nos lembrar de que a nossa vida é passageira. As coisas que acumulamos vão ficar para trás. O importante é ajuntarmos tesouros verdadeiros para a vida verdadeira, onde nem o ladrão rouba, nem a traça destrói. Aquelas práticas religiosas, por simples necessidade social, digamos assim, que as pessoas compareciam às suas igrejas uma vez por semana, devem ser repensadas. Para que nós vamos à igreja? Para que nós estamos nos dirigindo aos nossos locais de celebração? Voltar por voltar não vai adiantar em nada para a nossa vida. Mas isso não é novo. Um pregador que viveu entre os séculos VI e VII já dizia exatamente, questionando sobre isso, falando a respeito disso, de que muitos aguardavam domingo, mas nem todos com o mesmo objetivo. E que objetivo é esse que nos leva a aguardar o domingo? Ao dia de que nós vamos descansar, que nós vamos ficar em casa sem fazer nada, assistindo talvez um futebol, algum outro programa preferido, e nós vamos à igreja naquele momento de folga para cumprirmos a nossa obrigação social, depois voltamos para casa e esquecemos a Deus. Isso tudo precisa ser revisto. Senão, esses momentos que estamos vivendo não terão servido de nada. Assim, quando nós finalmente escutarmos esse convite do salmista, vamos à casa de Deus, a nossa alegria não apenas deverá ser verdadeira, mas permanente, ou não teremos aprendido nada. Todos os momentos de oração, de sofrimento, de súplicas dirigidas a Deus nesses dias, nessas semanas e talvez nesses meses, não terão valido a pena se depois de tudo voltarmos àquela vida consumista e comodista de antes, e desperdício dos valores verdadeiros que recebemos de Deus, numa existência desenfreada como foi aquela do filho pródigo, que, no final, caiu em si e resolveu voltar à casa do pai. É isso que nós estamos vivendo. Um período de vida desenfreada que nós precisamos, como um filho pródigo, cair em si, voltarmos verdadeiramente para Deus. Que aqueles que já viviam bem as suas práticas, não apenas de forma social, mas de forma verdadeira, consigam fortalecer essa sua existência. E aqueles que estão afastados, ou numa vida de tibieza, de fraqueza, de frouxidão, recuperem o que perderam e passem a viver realmente. Não a viver em função dos bens materiais, mas em função da vida verdadeira que Jesus veio nos trazer. Porém, não podemos ficar restritos a essas nossas atividades religiosas, como já é dito, como algo meramente social. É preciso que nós transformemos também as nossas missas, os nossos cultos, as nossas celebrações em vida e prática, não apenas no domingo, mas no dia a dia. Celebrar verdadeiramente e louvar o Pai nesse dia a dia e não apenas naquele momento específico na semana, voltando para as nossas casas com a ideia do dever cumprido. Que nós voltemos realmente ao caminho da virtude e do bem. O domingo é um dia em que celebramos a ressurreição de Jesus, que precisa ser valorizado como tal. Vários textos, vários autores já falaram a respeito disso, da importância do domingo, que não é apenas um dia para se ficar descansando de uma semana de trabalho, mas para nós realmente celebrarmos aquilo a que nos propomos. E entre esses livros, entre esses textos, mais uma vez eu indico a leitura deste aqui, fala exatamente o domingo, como sendo a festa primordial dos cristãos, da Edições Ave Maria, de alguns anos atrás, mas talvez ainda seja encontrado. Faz uma colocação muito importante a respeito dessa festa. O domingo é uma festa. É a Páscoa semanal que nós celebramos. Nós fazemos a celebração da Páscoa uma vez por ano, especificamente, mas cada domingo é a Páscoa celebrada, repetida, renovada, num
mistério eucarístico de Jesus, que morreu e ressuscitou por nós. Falamos antes, em outro vídeo também, da questão de ter sido o amor que nos fez, citando uma frase de Dom Marcos Barbosa, uma vez que Deus é amor. E aqui lembramos mais uma vez São Francisco de Assis, que afirmava que o amor não é amado. Quanto São Francisco sofria por isso, lembrando de que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único para o resgate de muitos. É a leitura do Evangelho de hoje, que celebramos o Domingo da Santíssima Trindade. E não era amado de forma conveniente, não era amado verdadeiramente. O amor não era amado. No ato de puro amor, Deus nos criou. E mais amor ainda, Ele não nos abandonou, mas nos resgatou do erro e do pecado. Num ato de puro egoísmo nós cometemos, afastando-nos dele, como filho pródigo. Nós nos afastamos e colocamos no seu lugar qualquer outra coisa. Então, voltemos com alegria à casa de Deus. Mas voltemos principalmente a abrir a casa do nosso coração, para que Ele possa aí habitar e reinar em nossas vidas, partilhando esse amor com os irmãos e lutando para que o nosso próximo também tenha uma existência digna, por ser também ele um filho de Deus. Nós somos membros da grande família do qual Deus é o Pai. Temos que nos lembrar que pelo batismo nos tornamos irmãos. Então não adianta nada dizermos que Deus é nosso Pai e nós esquecermos também dos irmãos. Que possamos, a partir desse momento, voltar verdadeiramente àquela vivência evangélica das nossas práticas religiosas, mas de uma maneira autêntica, de uma maneira piedosa, de uma maneira verdadeiramente cristã, para que possamos ter aprendido algo com esses dias que estamos vivendo. Esperamos, com isso, que várias pessoas possam começar a refletir, a pensar a respeito do que até então tinham feito. Não queremos dizer que nós estamos com a razão, que temos assim a chave ou a solução de todos os problemas, muito pelo contrário. Estamos dando apenas uma pequena contribuição nesse momento tão complicado em que a humanidade está passando. Mas esperamos que estejamos contribuindo em alguma coisa para que as pessoas que nos ouvem, que compartilham esses vídeos, possam ter um crescimento, um desenvolvimento na sua fé, aumentar a sua esperança e também a sua caridade. Como de São Paulo, a fé e a esperança são importantes, mas a caridade também é a maior das virtudes. Com isso, terminando essa reflexão, agradecemos mais uma vez a todos aqueles que nos acompanham e desejando a todos que fiquem cada vez mais fervorosos nessa sua esperança, na sua caridade e na fé em Deus, para que possamos um dia acorrermos à casa de Deus, agradecendo por termos conseguido vencer e termos essa vivência cristã, essa vivência de irmãos. Paz e bem.